gostaria de cumprimentar a todos os participantes do Seminário de Obreiros da Igreja Pentecostal Cruzado Universal de Salvação neste ano de 2021. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Anderson. Para mim é uma alegria novamente poder estar partilhando da palavra do Senhor com cada um dos irmãos e com cada uma das irmãs. Na aula anterior, nós estudamos as 6 primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E na aula de hoje estudaremos as outras 7 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu convido a todos os irmãos, a todas as irmãs, onde estiverem, que possam estar orando juntamente comigo para que o Espírito Santo venha nos revelar a sua palavra e o seu querer para a nossa vida. Então, se você puder, ore juntamente comigo. Pai querido, Deus amado, estamos, Deus, na Tua presença, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor venha revelar a Tua palavra, o Teu querer, através do Teu amado Espírito Santo, Pai. Que venhamos a entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, a Tua vontade para nós, Pai. Que venhamos a fazer o Teu querer, Pai. Pai, revela a palavra para o meu irmão, para a minha irmã, Deus, que seja bênção e bênção cada dia mais na vida deles, Pai, esteja conosco, assim eu te peço em nome de Jesus. Então vamos estudar hoje as outras 7 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E como sempre, né, irmãos, eu quero passar para vocês um resumo de cada uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E depois nós vamos acompanhar o conteúdo que tem na sua apostila. Então começaremos a estudar hoje a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele escreveu da prisão em Roma, né? Paulo combateu falsos ensinos que haviam se infiltrado na igreja de Colossos. E o problema era o sincretismo, combinar ideias de outras filosofias e religiões com o paganismo, variante do judaísmo e pensamentos gregos, com a verdade cristã. A heresia resultante mais tarde se tornou conhecida como gnosticismo. Para combater esse grave erro, Paulo enfatizou a divindade de Cristo, sua conexão com o Pai e sua morte sacrificial na cruz pelos pecados. Somente estando conectados com Cristo pela fé, alguém pode ter a vida eterna. Cristo é o Deus encarnado e o único caminho para o perdão e a paz com o Deus Pai. Amém? Agora você pegue na sua apostila, carta de Paulo aos Colossenses. Autor, Paulo apóstolo, então escreveu enquanto estava preso em Roma. Data, cerca de 60 a 64 depois de Cristo. Tema, suficiência de Cristo. Resumo, Colossos era uma cidade pequena, situada a uns 200 quilômetros de Éfeso. Esta carta é circunstancial, pois responde a um problema concreto. Epáfras, o evangelizador dos Colossenses, veio perguntar a Paulo o que fazer diante de um problema que parecia ultrapassar a sua capacidade de resolvê-lo. O problema é que a comunidade entrou em contato com uma filosofia, e esta filosofia ameaça desestabilizar toda a vida desses novos cristãos, que ficaram desnorteados. Paulo então chama a atenção para, número 1, a divindade de Cristo. Número 2, sua obra na cruz. Número 3, as riquezas que temos nele. E número 4, a supremacia de Cristo. E número 5, sua ressurreição. Todas essas coisas eram suficientes para a construção de uma vida cristã saudável, livre dos rudimentos, ou seja, filosofias e religiões da época. Agora quero passar para vocês um resumo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo estabeleceu a igreja em Tessalônica durante sua segunda viagem missionária. O apóstolo desejava assegurá-los de seu amor, elogiá-los por sua fidelidade
durante a perseguição e lembrá-los de sua esperança, o retorno certo de seu Senhor e Salvador. Ele conforta os tessalonicenses, lembrando-lhes da esperança da ressurreição. Então os adverte a estarem sempre preparados, porque Jesus Cristo poderia retornar a qualquer momento. Quando Cristo voltar, aqueles cristãos que estiverem vivos serão transformados, e os que morreram ressuscitarão para uma nova vida. Então agora você pega na sua apostila a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, primeira carta de Paulo na sua apostila, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Autor, Paulo o Apóstolo, data cerca de 51 depois de Cristo. Tema, esperança futura da vinda de Cristo. Resumo, Tessalônica era a capital da Macedônia. A igreja em Tessalônica foi fundada por volta do ano 50 por Paulo, Silvano e Timóteo. O motivo pelo qual a carta foi escrita é a descrição feita por Timóteo a Paulo a respeito da igreja nascente. Os cristãos dali estavam firmes na fé, esperança e caridade. No entanto, a comunidade não tinha entendido bem a doutrina sobre a volta de Cristo e se preocupava com seus membros mortos antes da vinda de Cristo. Isso gerava desvios morais, angústias, tristezas e até ociosidade. Então, seu objetivo era, número 1, encorajamento da fé dos cristãos e ação de graças por sua perseverança. Número 2, corrigir os desvios que surgiram na comunidade com referência aos mortos, na ressurreição e sobre a segunda vinda de Cristo. Eu quero também, irmãos, compartilhar com vocês um versículo que fica em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Se os irmãos conseguirem, se as irmãs conseguirem acompanhar nas suas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós, somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Amém? Então que nós venhamos a não só falar, né, irmãos, mas que nós venhamos a ser aquelas pessoas que não ficam só falando, mas que nós venhamos a ser testemunhas, né? Que as pessoas que nos veem, que convivem conosco, que elas possam observar, né, a transformação na nossa vida, né? Não devemos ser aqueles que apenas ficam falando, mas que venhamos a ser, né, irmãos, exemplo para essas pessoas, que elas visualizem em nós uma transformação, que elas possam ver, né, que aquela pessoa que tinha vícios, ela foi liberta pelo poder de Deus, né? Aquela pessoa que tinha problemas, que tinha dificuldades, né, que elas foram superadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo, né? Então que nós possamos não só pregar, mas que venhamos a ser um exemplo, que as pessoas visualizem, que elas vejam na nossa vida e através de nós, né, o poder de Deus, aquilo que Deus fez na nossa vida, e que também nós sejamos, né, irmãos, as ferramentas, né, que venhamos a ser pessoas que fazem a obra do Senhor, que nós venhamos a ser bênção para a vida de outras pessoas, né, que o Senhor venha nos usar, né, que nós venhamos a cooperar com o Espírito, que nós venhamos a ser pessoas que o Senhor usa para a sua obra, que venhamos a nos disponibilizar a fazer o ídolo do Senhor, a fazer a vontade do Senhor, a vontade que o Senhor tem para a nossa vida, né? Que nós possamos a ser bênção e que as pessoas visualizem em nós o poder de Deus, o poder da palavra do Senhor. Amém? Agora eu convido a todos, né? Vamos ler agora um resumo
da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler aqui um resumo que eu fiz da segunda carta aos Tessalonicenses. Então, diz assim: apenas alguns meses após escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo recebeu uma notícia de que alguns haviam entendido mal o seu ensino a respeito da segunda vinda de Cristo. Seu anúncio de que Cristo poderia voltar a qualquer momento fez com que alguns parassem de trabalhar e passassem apenas a esperar, procurando no ensino de Paulo justificativas para a ociosidade. Então, nesta segunda carta, Paulo deu instruções adicionais com relação à segunda vinda e ao dia do Senhor. Paulo demonstra os eventos que deveriam ocorrer antes que Cristo volte e advertiu aqueles que estavam ociosos. Não devemos estar ociosos, mas estarmos preparados para a volta do Senhor, para que Ele volte enquanto estamos trabalhando para o seu reino e divulgando o seu Evangelho. Amém? Agora você pega a sua apostila, acompanhe juntamente comigo na sua apostila. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Autor Paulo Apóstolo. Data cerca de 51 depois de Cristo. Tema: a segunda vinda de Cristo. Resumo: é evidente que certas expressões da primeira carta a esta igreja haviam sido mal interpretadas. Quando Paulo se referiu à incerteza do dia da vinda de Cristo, suas palavras haviam sido entendidas como se houvesse ensinado que o dia do Senhor estava perto. Então o apóstolo procura desfazer as ideias de uma volta iminente de Cristo, descrevendo os sinais que precederão sua vinda. Então, irmãos, vamos acompanhar na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: o título é: A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. E o último versículo: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, exortando todos a se dedicarem ao trabalho. Então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 ao 12, diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs.
A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o próprio pão. Amém? Graças ao Senhor Jesus. Vamos agora, irmãos, iniciar nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que são chamadas de cartas pastorais. Então, quais são as cartas pastorais? As cartas denominadas cartas pastorais são 1ª e 2ª Timóteo e também a carta de Paulo a Tito. Chamam-se pastorais porque são dirigidas a pastores das igrejas, amigos e colaboradores de Paulo, e porque contém conselhos e deveres de caráter pastoral dos dirigentes da comunidade. Então, quais são as cartas denominadas cartas pastorais? A 1ª carta de Paulo a Timóteo, a 2ª carta de Paulo a Timóteo e também a carta de Paulo a Tito. Essas são as cartas pastorais. Então eu quero ler agora para vocês um resumo da 1ª carta de Paulo a Timóteo. Para aconselhar e encorajar Timóteo, Paulo enviou-lhe esta carta extremamente pessoal. Paulo adverte Timóteo a respeito dos falsos mestres, exortando a se apoiar em sua fé em Cristo. A seguir, Paulo examina a adoração pública, enfatizando a importância da oração e da ordem nas reuniões da igreja. Aborda acerca das qualificações dos líderes da igreja. Paulo ensina Timóteo a reconhecer e a responder aos falsos mestres. Em seguida, dá conselhos práticos sobre o cuidado pastoral e a permanecer firme em sua fé, a viver de modo irrepreensível e a ministrar fielmente. Agora na sua apostila, vamos ler agora na sua apostila, 1ª carta de Paulo a Timóteo. Autor, Paulo o apóstolo. Data, cerca de 65 a 66 depois de Cristo. Tema, a defesa da fé. Resumo, também conhecida como carta pastoral, tinha como objetivo alertar Timóteo, enquanto dirigente da igreja em Éfeso, a respeito dos falsos ensinos e falsos mestres infiltrados na comunidade. Além da defesa da fé, a carta apresenta uma série de exortações a Timóteo e também aos líderes que ocupavam cargos e assumem funções na comunidade. Agora quero ler um resumo da 2ª carta, agora a 2ª carta de Paulo a Timóteo. Paulo sabia que logo seria executado e por isso escreveu seus pensamentos finais a Timóteo. O apóstolo então lembra a Timóteo as qualidades necessárias a um fiel ministro de Jesus Cristo, e o lembrando do seu chamado e que deveria usar seus dons com ousadia, mantendo-se no caminho, e que deveria preparar outras pessoas para segui-lo no ministério. Paulo desafia Timóteo a conservar a sua doutrina e a rejeitar os erros, a manejar bem a palavra da verdade e a manter sua vida pura. Então Paulo dá a Timóteo uma grande incumbência, pregar a palavra e cumprir seu ministério até o fim. Então agora na sua apostila, 2ª carta de Paulo a Timóteo. Autor, Paulo o apóstolo. Data, cerca de 66 a 67 depois de Cristo. Tema, a defesa da sã doutrina. Resumo, esta carta foi escrita por Paulo na prisão, reconhecendo que o seu final estava próximo, precisa falar algo mais a Timóteo sobre a graça de Deus. Então vamos à 2ª carta de Paulo a Timóteo. Pegue aí comigo a sua Bíblia. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo do 9 ao 11, que diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho,
por o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. A fidelidade de Cristo. Então, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Diz assim: para palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, né? Graças ao Senhor Jesus, né? Se nós formos fiéis, o Senhor, ele é fiel. Mas se porventura nós formos infiéis, o Senhor ainda permanece fiel à nossa vida. Graças ao Senhor Jesus por isso. A natureza e a função das Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 ao 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A ressurreição, capítulo 2, versículo 8, diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. E por último, né, irmãos, ele fala da segunda vinda de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Então, a segunda vinda de Cristo, capítulo 4, versículo 1 ao 8, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo sobre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Graças a Jesus. Vamos agora ao resumo da carta de Paulo a Tito. Tito era um crente grego, ensinado e discipulado por Paulo, assim como Timóteo. Foi um dos confiáveis companheiros de viagem de Paulo e um de seus amigos mais íntimos. Mais tarde foi um supervisor das igrejas em Creta. Paulo instruiu Tito sobre como organizar e liderar as igrejas. Após as suas saudações, Paulo falou sobre a respeito da responsabilidade de Tito e sobre os líderes que Tito designaria e treinaria. Então Paulo fala das qualificações pastorais e enfatiza a importância das boas obras na vida do cristão, dizendo a Tito como ele deveria se relacionar com pessoas de várias faixas etárias na igreja e que ele deveria ensinar as responsabilidades gerais dos cristãos na sociedade. Pegue agora a sua apostila, Carta de Paulo a Tito. Autor: Paulo apóstolo. Data cerca de 65 a 66 depois de Cristo. Tema: a graça salvadora. Resumo:
também considerada uma carta pastoral, ela é uma breve instrução que o apóstolo dá a Tito, seu colaborador na evangelização da ilha de Creta. Ela recomenda sobre, número 1, declarações de fé sobre a encarnação de Jesus Cristo. Número 2, organização da hierarquia nas várias comunidades. Então, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 5. Instruções de Paulo para as mulheres. Diz assim: a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Número 3, o combate às falsas doutrinas e admoestações a todos os que ocupam cargos importantes nas comunidades. E número 4, orientação sobre a atitude do cristão em relação ao Estado. E agora vamos à nossa última carta, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Vou ler para vocês agora um resumo da carta do apóstolo Paulo a Filemon. A verdade que transforma vidas forma o cenário para a carta a Filemon. A carta a Filemon é um pedido pessoal de Paulo a favor de um escravo, Onésimo. Onésimo pertencia a Filemon, um membro da igreja colossense e amigo de Paulo. Este escravo havia roubado e fugido, mas através de Paulo conheceu as boas novas do Evangelho. Então Paulo escreve a Filemon. Ele reapresenta Onésimo, explicando que o está enviando de volta não apenas como um escravo, mas como um irmão. Com habilidade, Paulo pede a Filemon que o aceite e perdoe seu irmão. Então agora pega sua apostila e vamos ler junto Carta de Paulo a Filemon. Autor, Paulo apóstolo. Ele estava preso quando escreveu a carta a Filemon. Data cerca de 56 a 57 depois de Cristo. Testemunho do poder do Evangelho. Resumo: o objetivo da carta, quase um bilhete, gira em torno de Onésimo, um dos escravos de Filemon. Onésimo havia prejudicado seu senhor, talvez roubado e fugido. De alguma forma ele entrou em contato com Paulo e foi evangelizado. Paulo então escreve a Filemon com a finalidade de rogar perdão para o escravo e ao mesmo tempo assegurar-lhes de que seria recebido como irmão de fé. Paulo também recomenda Onésimo a toda a igreja. Então, vamos ler Colossenses, irmãos, capítulo 4, versículo 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Amém? Também eu quero deixar para os irmãos o próximo versículo, que é Colossenses capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Irmãos? Então, nessa oportunidade ele estava preso, irmãos? E para nós, irmãos, então, uma alegria chegarmos ao final de mais esta aula, Para nós é motivo de grande alegria poder compartilhar da palavra do Senhor com cada um dos irmãos e com cada uma das irmãs. Convido a todos agora para orarmos e agradecermos ao Senhor Jesus por mais esta oportunidade. Pai querido, Deus amado, estamos, Deus, na Tua presença. Queremos aqui, Pai, Te agradecer por mais esta oportunidade que tivemos, Pai, de aprender cada dia mais da Tua palavra, Pai. Revela mais e mais da palavra a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs, em nome de Jesus. Então, irmãos, até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Graças ao Senhor Jesus.